pelo convite. Agradeço ao PROEC também, a todos que estão aí ouvindo. Hoje vai ser um dia interessante, né, que a gente vai falar de algo que eu gosto particularmente, né, que é modelagem numérica, sabe? Então, nessa palestra, nessa conversa, na verdade, que nós vamos ter, eu vou trocar um pouco de ideias com vocês, né, para que no fundo a gente consiga, de certa forma, desmistificar um pouquinho a utilização do método de elementos de contorno, certo? Em especial nas aplicações em elasticidade. Então eu vou compartilhar minha tela. Aí como é a primeira vez que eu estou utilizando essa plataforma, aí me diga aí, Fábio, se tá indo tudo bem aí, se você consegue ver a minha apresentação. Tá começando aqui, eu vou adicionar ele em tela, já está sendo apresentada, Tá. já pode A ficar passagem à de vontade. slides está ok também? Tá ok, tá Ótimo. tudo ok. Joia. Então, assim, o tópico, né, da nossa conversa de hoje, ela basicamente envolve, né, a modelagem numérica de problemas de engenharia utilizando o método dos elementos de contorno. Eu ia fazer uma breve apresentação minha aqui, mas o Fábio já fez, então esse slide aqui eu vou já pular e a gente vai mais para o que interessa, né? Eu trabalho aqui, né, em São Carlos, que fica bem no centro do estado de São Paulo, como vocês podem ver aqui, né, no mapinha. Então é legal, né, assim, que essa facilidade hoje de videoconferência é bem bacana, né, porque de manhã eu já estive no Paraná, agora estou em São Paulo e ao mesmo tempo com vocês aí em Sergipe. São Carlos, né, que é onde nós estamos, que tem o campus da USP, é uma cidade muito interessante e bem bacana, né, contém um clima e um ambiente bem interessante para a gente desenvolver pesquisas, né. É uma cidade que tem em torno aí de 230 mil habitantes, então não é muito grande, que tem, né, assim, uma história ligada aí à indústria, né, do café, etc., né. Então eu trago aqui para vocês, né, um casarão, né, que é conhecido aqui em São Carlos como Fazenda Santa Maria, que o dono da fazenda construiu esse casarão para abrigar o Dom Pedro, né, numa das visitas que ele teve aqui. Tem também, né, a ligação direta com as universidades, temos o campus da USP aqui, né, onde tem esse planetário aqui, onde vira e mexe eles estão fazendo eventos, né, para fazer você ver, né, estrelas, etc. E tem também, né, a parte da Universidade Federal de São Carlos, onde você tem museu, etc. E trago aqui também um pouco da parte comercial da cidade, né. Então, assim, é uma cidade interessante, né, porque o clima ajuda a fazer pesquisas. Né, ou seja, é calmo, é tranquilo, o custo de vida não é exageradamente grande comparado à capital aqui do nosso estado. Antes de eu chegar, né, então depois dessa primeira breve conversa, né, eu queria, antes de entrar, né, no tópico mesmo de elementos de contorno, eu queria relembrar com vocês aqui 4 equações, né, que a gente vai falar um pouquinho hoje na nossa conversa. Tá? Então, como aqui, né, a gente está conversando aqui num programa de pós, né, então acho que muitos de vocês aí já viram, né, a parte de resistência dos materiais ou mesmo teoria da elasticidade. Então acho que essas equações aqui, obviamente eu não vou deduzi-las, né, eu só vou mencioná-las e a gente vai recuperá-las mais na frente. Mas eu queria falar para vocês da equação de equilíbrio, né, do caso de elasticidade, né, onde você envolve as variações, né, das componentes de tensão mais, né, as forças volumétricas. Isso aqui é zero. Então, para quem não está lembrado disso aqui, né, basta que você tome, né, um elemento de dimensões infinitesimais aí que representa, né, um ponto do seu corpo e impõe as condições de equilíbrio sobre ela, né, de somatória de forças nas 3 direções. Você recupera essa equação aqui. Em seguida, né, nós temos que relembrar também a lei de Hooke, que todo mundo aqui já lembra, né, mas que indicialmente a gente escreve dessa forma, e a relação entre as deformações e as variações de deslocamento. Né, que isso aqui, com base, né, nessa relação aqui, a gente consegue, né, claramente verificar que se um corpo ele se desloca rigidamente no espaço, né, ou seja, se todos os pontos, né, se deslocam com o mesmo campo de deslocamento, né, então esse corpo ele não se deforma, a forma dele não muda, né, então a gente percebe isso aqui claramente que, né, o campo de deformações está intrinsecamente associado às variações de deslocamento. E por fim, né, a última equação que eu quero rapidamente lembrar aqui dessa parte que eu estou chamando de fundamentos, que é a equação de equilíbrio de Cauchy, ou equilíbrio de superfície, né, que permite com que a gente associe a intensidade das forças de superfície atuantes, né, no contorno do corpo
com o campo de tensões, né, que está imediatamente abaixo da superfície. Né? Então essas duas grandezas estão associadas entre si por meio das componentes do vetor normal eta. Tá? Então acho que essas 4 equações aqui, eu fiz questão de colocar elas aqui, mas é mais como um lembrete. Né? Acho que todos nós já vimos isso aqui em algum momento aqui da nossa vida. E para a gente chegar, né, na formulação de elementos de contorno, né, ou seja, quais são as equações que governam o nosso problema, nós temos que conhecer um pouquinho, né, sobre uma função interessante, né, que a gente viu lá nos nossos cursos de cálculo. Né. Eu acho que aqui eu estou falando mais para engenheiros. Né. Então a gente viu isso aí, alguns em cálculo 1, outros em cálculo 2, ou outros mesmo em equações diferenciais, que é a função que a gente chama de delta de Dirac. Né. Então, essa função delta de Dirac, ela tem, né, um comportamento muito interessante e que nós, em problemas de engenharia, podemos utilizar, né, das suas propriedades para representar problemas físicos particulares. Então, as propriedades de interesse, né, que nós vamos utilizar aqui na obtenção da formulação são essas que estão listadas aqui. Né, ó. Então, a primeira característica da função delta de Dirac é que ela possui, né, uma intensidade singular no ponto onde ela está sendo aplicada. Então, o que eu estou querendo dizer com intensidade singular? Que ela possui, né, um valor infinito naquele ponto e zero nos demais. Né? Além disso, né, um ponto que é também curioso é que, embora essa função, naquele ponto, no ponto x0 que eu estou chamando, ou no ponto de aplicação dessa função, ela possui uma intensidade infinita, quando eu integro, tá, essa função aqui, ó, num domínio, né, ou num intervalo que contém esse x0 ou contém esse ponto de aplicação da função delta de Dirac, essa integral ela se torna unitária. Tá? Então essas duas propriedades aqui são interessantes, né, e eu já vou tentar incorporá-las, né, no nosso problema mecânico já já. Então a princípio eu estou mais colocando os fundamentos do que a gente vai discutir. Além disso, né, essa integral dá zero, né, obviamente, se o intervalo de integração não contiver o x0. E além disso, né, ó, se eu integrar aqui, ó, essa função delta de Dirac multiplicada por uma função qualquer contínua nesse intervalo que nós estamos integrando, né, ó, essa integral do produto dessas duas funções, ela retorna simplesmente o valor da função que eu estou integrando, essa função contínua, avaliada no ponto de aplicação da função delta de Dirac. Tá? Então você fala, mas Edson, até agora você está falando só matemática, né? Essa apresentação está chata pra caramba, inclusive. Mas calma, né? A gente, com mais nessas recuperações, né, a gente vai aplicar agora e talvez isso possa começar a fazer sentido agora na sequência da nossa conversa. Né? Então a questão toda é, eu falo dessa função delta de Dirac agora porque eu vou utilizar ela na formulação do problema. Né? Então eu vou dizer agora, ó, que eu vou criar um problema que eu chamo de problema fundamental, né, no qual eu retomo aquela equação de equilíbrio do problema elástico, mas eu vou dizer, né, que a carga volumétrica que atua no meu problema, ela não vai ser mais uma carga gravitacional ou uma carga inercial qualquer, mas ela vai ser uma carga pontual, né, seja aplicada num único pontinho, mas representada por essa função delta de Dirac. Tá? Aí você fala para mim, Edson, aí você está pegando muito pesado, né? Esse problema aqui, ó, ele não existe, né? Você fala para mim, como que eu consigo pensar num problema, né, ó, no qual essa carga volumétrica ela atua num único ponto e ela é representada pela função delta de Dirac, ou seja, ela tem uma intensidade infinita. Tá? Então, apesar disso aqui, ó, né, você pode estar pensando que esse problema não existe, mas eu queria que nesse momento a gente traçasse um paralelo com o método dos elementos finitos, por exemplo, né, ou antes disso mesmo, vamos falar um pouquinho de PTV. Né? Essa equação que a gente faz aqui, ó, ela serve, né, claro, que para problemas unidimensionais, bidimensionais e também tridimensionais. Mas pensem, ó, que o problema que a gente está tratando, né, só para vocês terem uma visualização melhor, que ele seja um problema bidimensional. Tá? O que acontece se eu pegar um problema bidimensional e aplicar uma carga unitária nele? Né? Estão conseguindo enxergar? Se eu pego um domínio bidimensional e aplico uma carga unitária, beleza, que é o nosso PTV, né? Como a carga ela é unitária e pontual, certo? Concentrada num dado ponto, o que acontece é que exatamente debaixo da carga, nossa tensão ela é infinita. Tá? Porque a carga ela é aplicada num ponto, ou seja, num lugar que a área tende para zero. Né? Tá bom? Então, assim, o fato, né, de eu utilizar isso aqui, ó, não tem nenhuma incompatibilidade com tudo que nós já sabemos, né, de conservação de energia, etc. Tá? O fato interessante é que se eu integrar essa equação aqui, ó, pela propriedade da função delta de Dirac, a integração dessa função me retorna unitário. Então é como se eu estivesse aplicando uma carga, certo?
num dado ponto de intensidade infinita, mas a integração dela, ou seja, a tensão resultante dela, seja unitária. Tá? Então esse que é o fundamento, né, a matemática, a interpretação mecânica, né, que está por trás aqui da solução dessa equação. Tá bem? Então vamos lá. Ó. Então o que nós vamos fazer agora é tentar encontrar uma solução para esse problema que eu apresentei no slide anterior, né, ou seja, um problema no qual eu tenho uma carga de domínio representada pela função delta de Dirac, né, ou seja, concentrada num dado ponto de intensidade infinita. Para a gente fazer isso aí, né, a gente utiliza o que nós chamamos de técnica de solução via vetor de Galerki. Né? Então, todo mundo que fez elasticidade, né, e estudou possivelmente no livro do Timoshenko, sabe, né, que nós podemos resolver esses problemas de elasticidade utilizando o que nós chamamos de funções de Airy. Né? Então, lá nas funções de Airy, se vocês se lembram lá, nós escrevemos, né, as componentes do tensor de tensões em função, né, com base, né, em uma função maior que nós chamamos de φ, que é essa função de Airy, e essa função de Airy a gente consegue escrever ela através de uma equação, né, de quarta ordem, que é um nábula 4 igual a zero. No caso das funções de Airy, o problema é resolvido em termos de tensões. Através dessa solução de Galerki, né, a gente consegue resolver o problema não mais em termos de tensões, mas em termos de deslocamentos. Né? Então a estratégia de solução ela é eficiente, né, mas a única coisa é que a função base nossa ela não é tensão e sim deslocamento. Então para eu resolver esse problema, né, em termos de deslocamentos, basta que eu escreva essa equação de equilíbrio aqui, ó, e não mais em termos de tensões, mas em termos de deslocamentos. Mas aí você fala, como que eu faço isso aí? Olha, bem tranquilo, né? Eu só tenho a lei de Hooke, né, que me associa as tensões e as deformações, basta que eu faça a variação dela aqui, né, a derivadazinha em relação à direção I, então eu consigo escrever essa derivada, né, ou seja, essa derivada das tensões em função das deformações, ou mais propriamente dito, né, com as variações das deformações. Se eu sei, né, qual é a dependência, né, entre a variação dos deslocamentos e as deformações, eu consigo escrever essa equação que está aqui, né? Então utilizando três daquelas 4 equações que eu lembrei nos slides anteriores. O que a técnica de solução do vetor de Galerki permite dizer é que eu consigo resolver essa equação diferencial aqui, ó, utilizando, né, ó, uma função base que é essa que está aqui, ó, tá? Esse campo de deslocamentos pi, né? esse campo de deslocamento parent aqui, ó, onde você tem o campo de deslocamento escrito em termos de operadores que a gente chama de G, que é o Gm, Jm e o Gj,Mm. Tá? Então a questão toda é, se eu sei que esse campo de deslocamentos aqui, ó, dado por essa função é a solução dessa equação diferencial, então a gente resolve o problema, né, sabendo quais são as cargas volumétricas. Tá? Tranquilo? Então quando a gente faz esse procedimento todo, aí, ó, nós chegamos no que nós chamamos de campos mecânicos fundamentais, né? Ou seja, os campos mecânicos que estão associados com aquele problema que a gente chama de problema fundamental, que é aquele no qual a carga volumétrica é governada pela função delta de Dirac. Então, se eu estiver resolvendo um problema bidimensional, né, os campos de deslocamentos, né, dados lá por aquela solução que a gente acabou de falar, são esses aqui, né, ó, que inclusive envolve, né, ó, é mais fácil inclusive a gente resolver aquele problema utilizando coordenadas polares. Então as variáveis, né, que dependem do problema são função aqui desse R, né, que são a distância, né, entre os pontos, né, basicamente o ponto onde você aplicou a sua função de delta de Dirac, que é o que nós chamamos de ponto fonte, e os pontos campo, né, que são os pontos nos quais, né, você quer medir a influência mecânica do seu ponto de aplicação da fonte. Tá? Tranquilo? Então, se eu conheço o campo de deslocamentos, né, eu posso fazer a derivada desses campos para obter o campo de deformações. Se eu tenho o campo de deformações e aplicando a lei de Hooke, eu tenho o campo de tensões fundamental. E aplicando a equação de equilíbrio de Cauchy, eu chego na expressão aqui das forças de superfície, né, ou também tractions do problema fundamental. Tá certo? Que dependem basicamente aqui das derivadas dessa funçãozinha de distância, que entre os pontos considerados, né, depende aqui desse operador delta de Kronecker e também das componentes, né, do vetor normal no seu ponto campo. Fazendo o mesmo esquema, né, a gente consegue obter a solução, né, para o caso tridimensional, né, para esses mesmos campos de deslocamento e também de força. Certo? Então, por que a gente eu falei um pouco disso e por que a gente chegou nesse ponto particular, né? Porque é a partir da solução
daqueles dois campos fundamentais ali, ó, de deslocamento e também de força, né, de superfície, que a gente consegue fazer a formulação do método. Tá? Então a questão toda é que a gente pode, né, ó, por exemplo, formular o método através da técnica de resíduos ponderados. Então a gente pode, por exemplo, né, ó, como está mostrado aqui, ó, nós podemos tomar a equação diferencial que governa o problema, que é essa aqui, e nós podemos ponderá-la pela a solução fundamental em deslocamentos, tá? Que é essa aqui, ó. Tá? Então o que eu vou fazer agora é falar um pouquinho, né, mostrar um pouquinho das continhas aqui, até a gente chegar na formulação. Tá? Então a ideia é, se eu tiver uma representação exata para esse campo aqui, ó, então esse cara dá zero, né? Essa aqui é a ideia. Então não depende da função que eu esteja ponderando aqui, ó. Então o que a gente vai fazer é tomar essa equação dos resíduos ponderados, né, e integrar por partes. Então quando eu faço isso aqui, né, ó, quando eu multiplico o sigma i j, vírgula j vezes o j, né, eu integro por partes, então eu obtenho, né, uma integral que vem para o contorno, né, que aí efetivamente eu integro o primeiro dos operadores, né, aparece a componente do vetor normal e também esse u asterisco, né, que se refere ao problema fundamental, menos uma integral de domínio, né, uma integral volumétrica, aí, na qual eu troco a ordem de derivada dos termos envolvidos, né, onde eu passo a ordem de derivada do sigma e passo para o j. Tá bem? Então a integração desse primeiro pelo uj resulta nesses dois primeiros termos integrais, enquanto que o termo aqui, ó, de bj uj, ele permanece a ser avaliado aqui no domínio, né, no domínio do corpo, que pode ser tridimensional se o problema for 3D ou bidimensional se o problema for plano. Tá? O que acontece aqui, ó, é que eu posso escrever aqui, ó, essas componentes de tensão agora, utilizando a lei de Hooke, né, em termos das deformações. Né? Então eu posso escrever esse cara aqui, esse Ezão aqui, né, que é o meu tensor constitutivo de quarta ordem, vezes as deformações do problema. Tá? E aí eu posso dizer, ó, que se o problema que eu estou tratando for um problema elástico, então aquelas variações, né, as semidistorções que atuam no problema, elas são iguais. Então o meu U J,I, ele é igual a UI,J, né? Então as semidistorções, elas são iguais. Então esse cara aqui, ó, esse U asterisco de J,I, ele é a própria deformação fundamental. Tá? Tranquilo? Daqui, ó, a partir deste ponto aqui, ó, então a gente pode simplificar um pouquinho mais. Ó, eu posso considerar que esse cara aqui é a própria força de superfície dada pela equação de equilíbrio de Cauchy. Tá? Então esse primeiro termo fica reescrito dessa forma. Esse termo de cá, eu posso aplicar, certo, o tensor constitutivo sobre as deformações fundamentais para obter as tensões fundamentais do problema e transformar as componentes de deformação nas variações de deslocamento, da mesma forma que eu fiz aqui para o campo fundamental. Tá? E aí esse termo de domínio ele ainda fica aqui. Tá? Bom, até aqui, tranquilo. O que a gente faz agora é integrar mais uma vez esse termo aqui. Ó, tá? Então, esse é o termo da força de superfície vezes o asterisco, ele permanece aqui. A integração desse termo de domínio por partes, né, ó, então, utilizando a mesma estratégia, né, ó, sai uma equação de contorno e uma de domínio, né, sendo que na de contorno eu elimino essa derivada aqui, aparece o vetor normal, e a de domínio eu faço a troca da ordem, né, das derivadas, né, entre as variáveis envolvidas, ou entre as funções envolvidas nesse caso. Né, então eu passo o vírgula i do deslocamento para as tensões, tá, e o termo de domínio fica aqui. Aqui, ó, é que vem a importância, né, de utilizar como função ponderadora a solução fundamental. Porque olha só, esse cara aqui, ó, esse sigma ij, j asterisco, né, eu posso remover ele dessa formulação sabendo, certo, que esse cara aqui, ó, da equação de equilíbrio do problema, né, ele é igual a menos a função delta de Dirac. Tá? Eu posso substituir esse cara aqui, ó, por menos a função delta de Dirac, e, se vocês se lembram aí do slide anterior, ó, quando eu integro no domínio, né, uma função, né, vezes a função delta de Dirac, o resultado dessa integral é simplesmente o valor da função avaliado no ponto de aplicação da função delta de Dirac, que é o que nós chamamos de ponto-fonte. Tá? Então, quando a gente faz essa jogada aqui, ó, esse termo integral, ele resulta simplesmente a componente uj do nosso ponto S, que é o nosso ponto-fonte. Tá? Esse cara aqui, ó, eu posso unir o vetor normal às componentes de tensão aqui, ó, para obter a força de superfície fundamental. E isso, né, ó, eu jogo para o outro lado aqui, o primeiro termo dessa equação integral e o termo de domínio. Tá? Então aqui a gente chega, né, ó, na equação integral que permite a gente resolver o problema. Tá?
Então aí você fala, agora que as coisas estão fazendo sentido. Então você formula a partir de uma técnica de resíduos ponderados, com base numa solução fundamental, né, quer dizer, que você conhece, que utiliza esse aspecto matemático interessante da função delta de Dirac, tá? Para eliminar, na verdade, o termo de domínio. Esse é o ponto-chave. Tá? Então, a partir desse momento, uma vez que nós conhecemos, né, quais são as soluções fundamentais de força de superfície e também de deslocamento, a gente consegue, né, integrar essas duas funções ao longo do contorno do corpo e obter, né, com muita tranquilidade aqui os campos de deslocamento e forças incógnitos no problema. Tá? Tranquilo? Fácil até aqui ou não? Tá tranquilo? Então essa equação que a gente acabou de obter é o que nós chamamos de equação de Somigliana, tá? Que na verdade ela permite com que a gente obtenha o campo de deslocamentos no seu ponto de aplicação da fonte em função de grandezas, né, de deslocamento e força atuantes no contorno do corpo e também das forças volumétricas. Tá? Então, apesar das forças volumétricas estarem aqui, né, que são esses BJs, né, do problema real que você está tratando, eu não estou dando muita bola para ele, porque a gente consegue aplicar o teorema de Gauss e jogar esse cara para o contorno. Tá? E aí a gente resolve o problema inteiramente em termos de integrais contorno. Ou, de uma maneira mais simples, como usualmente nós fazemos, né? A gente admite que esse B seja zero, desaparece esse cara aqui e a gente joga a carga volumétrica como carregamento externo. Tá? Então, o ponto-chave é que esse campo de deslocamento sozinho, que esse UJ de S, ele aparece, né, pelo fato da gente utilizar a propriedade da função delta de Dirac, de que, né, o domínio de integração precisa conter a sua função. Tá? Para que esse produto, né, da integração no domínio desse UJ, né, vezes o delta de Dirac, retorne simplesmente esse UJ aplicado no ponto S. Tá? Então o que acontece é que esse cara ele tem que ser interno no momento, ele tá dentro do contorno, ele não pode estar a princípio sobre o contorno. Para a gente avaliar essa equação integral exclusivamente sobre o contorno, tá, o que a gente faz? A gente faz o que nós chamamos de processo limite, que eu não vou detalhar aqui para a apresentação não ficar mais chata do que possivelmente possa estar sendo nesse momento, né, porque tem muita equação. Tá? E aí a gente consegue avaliar, certo? Ou fazer um processo limite onde você acrescenta aqui um domínio e um contorno adicionais, depois a gente faz um limite desse raio aqui tendendo para zero, né? A gente traz esse contorno para cima do ponto. E quando a gente faz esse processo limite, né, a gente chega numa leve variação da equação de Somigliana, né, que é praticamente a mesma, a menos, né, de um termo constante aqui, ó, que multiplica esse campo de deslocamentos do problema, certo? Referente aqui ao nosso ponto fonte. Tá bom? Tá tranquilo até aqui? Tá dando para compreender? Então, ó, a pergunta que é legal da gente fazer agora é assim, ó, até agora, né, ó, tudo que nós fizemos, né, ó, e isso aqui é matemática, tá? Até agora eu costumo dizer que até esse ponto você não tem um método numérico estabelecido, tá? Tudo isso aqui é matemática. E é matemática por quê? Porque se você fornecer para mim, ó, uma representação exata dos campos de deslocamento e de forças de superfície, eu obtenho o valor exato do campo do valor do deslocamento no ponto fonte. Tá? Ou, da mesma forma, né, eu obtenho aqui esses caras, né, ó, se forem incógnitas, né, dá para resolver o problema de valor de contorno da mesma forma com essa equação integral. Tá? Então, até aqui isso aqui é matemática. Tá? O método numérico, certo? E aí, daí que vem, né, a solução, e é o tópico objetivo dessa palestra, ele vem quando nós aproximamos, tá, as variações do campo de deslocamentos, né, do campo de forças de superfície e também a geometria do contorno ao longo do problema que você está analisando. Tá bem? Então, o método numérico ele aparece aqui. Ó, quando você fala que esse seu U, J ou UI, tanto faz, né, ele é aproximado por meio de umas funções de forma vezes os valores nodais, né, tanto de deslocamento, se for deslocamento você está considerando, ou força, ou contorno do corpo. Tá? Então o que acontece é que você pode, né, ó, depois de fazer essas aproximações e integrar as soluções fundamentais no contorno, você pode criar, né, uma representação algébrica do seu problema, tá? Da mesma forma com que o elementos finitos faz, né, do KU igual a F, né, que é a sua matriz de rigidez, etc. Da maneira como está mostrado aqui, ó, onde você tem uma matriz que nós chamamos de matriz H, que contém as integrações da solução fundamental P asterisco no contorno, um G, que contém a integração, né, ou as influências da integração do U asterisco no contorno, né, mais valores, né, conhecidos e desconhecidos no contorno, né, de U e de P, mais o termo de domínio, né, que é dado com um vetor que eu chamo simplesmente de B. Tá?
Então, ó, depois desse caminhão todo, dessa discussão toda, né, a gente pode se perguntar, né, olha, mas para que esse monte de coisa? Né? Para que tem tanta matemática? Né, ó? Quais são as vantagens e desvantagens disso que a gente conversou? Tá? Olha, o que eu acho que é desvantagem, né, é que por conta de precisar de um pouquinho mais, né, de um arcabouço matemático, a compreensão dessas equações ela não é tão imediata. Né? Então isso faz com que, a princípio, né, a gente tenda a utilizar com mais frequência o método dos elementos finitos. Né? E, além disso, né, a gente utiliza o método dos elementos finitos porque nós, né, engenheiros civis, né, na grande maioria que está ouvindo, participando da conversa, a gente resolve os nossos problemas com elemento de barra. Né? Então, se você pegar um elemento de pórtico, planos, você vai resolver grande parte dos seus problemas. Tá? Mas isso não vai acontecer quando você está tratando ou começa a aumentar a dimensão do seu problema. Né? Se você passar para análises bidimensionais ou mesmo tridimensionais, tá, você já vai ter alguns problemas onde o elemento de contorno, que é esse que a gente está discutindo aqui, ele possui algumas vantagens que não podem ser desprezadas. Tá? Então, as vantagens que eu acho que vale a pena aqui mencionar, ó, é o fato de que, por meio desse equacionamento que a gente apresenta aqui, ó, a gente consegue resolver o problema apenas com equações escritas sobre o contorno. Então, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer o seguinte, ó, que se eu tiver um problema plano para resolver, a minha malha ela é composta exclusivamente por elementos no contorno, ou seja, a sua malha ela tem uma dimensão a menos do que o problema analisado. Tá? Então, isso faz com que o seu sistema algébrico aqui, ó, ele seja de dimensão menor. Tá? Então, se é um problema plano em elementos de contorno, um problema plano usual, como esse que a gente está tratando aqui, ó, você resolve ele com algo em torno aí de 50 a 60 nós, tá? O que, pensando para elementos finitos, seria uma malha muito pobre. Né? Tranquilo? Além disso, né, ó, o fato de você colocar malha, né, malha ou, mais popularmente dizendo, aproximações apenas sobre o contorno, permite com que você resolva as grandezas internas com uma precisão muito boa. Tá? Então você não tem malhas aqui no domínio, então você não tem aproximações aqui dentro. Tá? Então o método de elementos de contorno ele tem uma precisão muito boa para você calcular os campos de tensão, de deformação, deslocamento, etc. aqui dentro do corpo. Tá bem? Então isso aqui é uma vantagem muito grande se você estiver tratando com problemas que envolvem concentrações de tensão, como são, né, usualmente os problemas bidimensionais e tridimensionais que nós encontramos com frequência na engenharia. Né? Então os problemas bidimensionais e tridimensionais eles com frequência têm quinas, né, que a nossa modelagem com o elementinho de barra joga isso para debaixo do tapete. Né? Então ou entalhes geométricos, né, descontinuidades. Então esse método que a gente está discutindo aqui ele é muito bom para isso. No caso tridimensional a mesma coisa. Né, ó. Se você, no caso tridimensional, que eu estou trazendo um cilindrinho, né? Se você resolver isso aí com elementos finitos, você vai precisar de pelo menos uns, sei lá, 200 mil nós, né? Pelo menos. Né? E com elementos de controle você faz com 1000 e sobra. Então, ou seja, a sua malha é menor, o sistema algébrico ele é menor, tá? Isso, né, faz com que a preparação de dados, etc., também seja menor. Então, com base nisso, né, agora assim, eu vou partir para a parte mais soft, né, aqui da nossa conversa, né, onde eu vou apresentar mais resultados e exemplos e menos equacionamento. Né. Pelo fato, né, da gente ter uma precisão muito boa na avaliação dos campos internos, então a gente pode utilizar o MEC, né, para problemas de mecânica da fratura, né, ou seja, o método dos elementos de contorno. Certo? Então, por quê? Né? Porque das abordagens analíticas a gente consegue mensurar e demonstrar que existe uma singularidade do campo de tensões exatamente na ponta da fissura, justamente por a gente ter uma descontinuidade geométrica naquela localização. Se eu for resolver esse problema com elementos finitos, eu consigo? Consegue, mas você vai precisar de uma malha extremamente densa nessa região para você fazer a captura, né, desse elevado gradiente aí do campo de tensões. Com elementos de contorno isso é natural de ser feito, né? Porque você não tem aproximação lá dentro. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, uma abordagem interessante, né, que a gente pode adotar para resolver o problema é a clássica formulação dual, onde nós utilizamos, né, uma equação integral, que foi aquela que eu deduzi anteriormente para vocês, e uma outra, que é a derivada dela, que nós chamamos de equação integral hipersingular, né, que é basicamente redigir aquela equação integral, não mais em termos de tensões, mas em termos de forças de superfície. Então, aí, com isso, a gente representa, né, o contorno externo com a equação integral singular, né, um lado da fissura com a equação integral singular também, e o lado oposto com a hipersingular para tornar a solução do problema eficiente.
Então aqui eu vou mostrar apenas alguns exemplos, né, onde nós utilizamos essa estratégia para fazer a propagação de fissuras, né, análise de propagação de fissuras em problemas bidimensionais e tridimensionais, onde, né, nos exemplos que eu vou mostrar a seguir, a gente consegue fazer a verificação, né, se existe interpenetração das faces da fissura à medida que a fissura cresce. Né, a gente utiliza a integral J, né, para calcular aí as componentes, né, dos fatores de intensidade de tensão. E nesse caso, né, o processo de remalhamento ele é muito simples, né, porque como eu não tenho malha de domínio, né, quando uma fissura cresce, basta que eu acrescente, né, como está mostrado nessa ilustração aqui, onde eu tenho um contorno externo e uma fissura inicial. Quando a fissura cresce, né, basta que eu faça o quê? Bom, acrescente nós, acrescente elementos, e isso vai fazer com que o meu sistema algébrico também cresça. Tá? Agora, caso esse elemento intercepte outros, né, então basta que eu faça, né, a correção adequada aqui, ó, das influências, né, que atuavam sobre ele antes, né, e depois as influências atuais depois dessa conexão, e eu aumente o sistema, né, com os novos graus de liberdade incluídos aqui. Tá? Então isso aqui, fazendo de novo com elementos finitos, isso aqui é complicado, porque você teria que remover uma grande parte da malha, né, depois fazer essa malha crescer de novo, prevendo essas intersecções. Então eu vou mostrar aqui um exemplo bem tranquilo como o primeiro, né, que é esse de uma chapa retangular com 3 furos, com a fissura posicionada dessa maneira, né, onde nós conseguimos, né, ter um comparativo do resultado experimental com o nosso resultado muito bom, né, ou seja, tem uma excelente aderência, e da mesma forma com os fatores de intensidade de tensão, tá? Ou seja, nossa abordagem, né, pelo fato de você não ter malha lá dentro do corpo, ele possibilita, né, que você calcule os campos de tensão com uma precisão muito boa, o que possibilita essa precisão também na avaliação dos fatores de intensidade de tensão. Se nós temos, né, os fatores de intensidade de tensão, nós conseguimos prever a vida útil do seu elemento estrutural quando ele está submetido à fadiga, né, ou seja, ações oscilatórias, né, no qual, infelizmente para o nosso caso, né, engenheiros de estruturas aqui, a fissura cresce mesmo o material estando no regime elástico, né, então isso aqui é um terror. Então, se você tiver carregamentos, né, que oscilam periodicamente na sua estrutura, você pode fazer, né, com que o material que compõe a sua estrutura esteja submetido a esse fenômeno. Nesse caso, o que nós devemos fazer é utilizar, né, uma lei, que nesse caso é a lei de pares, né, para você governar a vida útil da sua estrutura à medida que a fissura cresce. Né. Então essa lei possibilita com que a gente represente a taxa de crescimento da fissura em função de parâmetros materiais e também da variação, né, do fator de intensidade e tensão. Quando a gente faz isso aqui, né, a gente consegue chegar numa equação simples para calcular o número de ciclos necessários para fazer a fissura crescer em cada parte, né? E aí eu trago um exemplo bem tranquilo de robustez da formulação, no qual você tem, né, uma estrutura com uma geometria razoavelmente complexa, com fissuras distribuídas aleatoriamente no seu domínio, né, nesse caso 22 fissuras, e aí a gente faz, né, uma simulação onde você utiliza diferentes materiais na composição da parte superior ou da parte inferior, e com isso você consegue determinar, né, nesse slide aqui, as diferentes configurações de falha, à medida que a razão entre os módulos de elasticidade dos materiais que compõem essa estrutura mudam, né? E você consegue também verificar que a vida útil, né, da estrutura também muda à medida que essa razão de módulo de elasticidade também muda, né? Isso é claro, uma vez que a configuração de falha também muda. A gente consegue também tratar o caso de fracking, né, que é aquele processo de fratura induzido que é muito utilizado aí e muito estudado para você fazer extração de petróleo, né, em ambientes aí profundos. Então, nesse caso, você, né, pega uma rocha que ela já está multifraturada inicialmente, você aplica uma pressão, né, e faz com que o líquido que esteja lá dentro ele escape, né, pelas outras fissuras que existem na rocha, por exemplo, né, ou se for água, sai por água, sai também da mesma maneira. Então, nesse caso, né, a gente pode utilizar a formulação também para um caso bem interessante, onde você aplica, né, tensões de confinamento que tendem a simular, né, o confinamento do solo no problema, e você vem e aplica, né, através desse furo aqui, né, você aplica a sua pressão hidráulica que vai fazer com que as fissuras cresçam. Né. Então você pode, né, como a formulação aí de elementos de contorno conduz a um excelente desempenho comparado ao resultado experimental, tá? E você pode utilizar da mesma maneira essa formulação para você representar um caso de você ter um solo, né, que seja continuamente variável, né, como é esse que está aqui. Ó. Então, à medida que você sai, né, da região verde mais claro para a verde mais escura, você tem um crescimento, né, gradual do valor do módulo de elasticidade. Né. Então, a ideia é que, nesse caso, como que varia? Né? Esse caso aqui tende a simular um caso mais real
mede um processo de fracking, né, numa rocha, né? Então aí você tem aí o comportamento, né, para um posicionamento particular de duas fissuras, né, no interior ali daquele contorno, que é usualmente feito, né, com máquina de perfuração. Tá? Outra vantagem, né, ó, de elementos de contorno, nesse caso, é que você possibilita uma integração mais fácil com softwares de desenho. Tá? Então, imagine que você esteja aí, ó, tentando analisar mecanicamente esse gancho que está ilustrado aí. Ó. Se você estiver utilizando um método que requeira malha de domínio, né, então isso pode ser diferenças finitas ou elementos finitos, meshless, etc., você vai ter que fazer a geração desse desenho, né, num software de desenho, mas depois disso você vai ter que fazer a aproximação, né, dos seus elementos dentro do corpo. E isso é um terror para elementos finitos, porque você tem esse monte de reentrância aqui, onde você vai ter elementos distorcidos, e o seu resultado ali não vai estar bom. Tá? No caso de elementos de contorno, esse casamento, né, essa integração, ela é mais direta, porque você consegue utilizar as informações diretas produzidas pelo desenho de forma mais eficiente, né? Tanto na geração do desenho quanto da malha, tá bom? Porque ambos, né, requerem informações apenas do contorno. Então hoje aqui, ó, trago para vocês, né, uma análise que nós já fizemos anteriormente aqui no grupo, onde nós já fizemos essa análise desse gancho, né, onde particularmente aqui aplicamos, né, uma condição de deslocamento nulo aqui em cima, né, nesse vermelhinho, e a condição de carregamento aqui nessa parte azul, né? Então, a integração ela é bem fácil, tá? E tem campos aí de deslocamentos, etc., mas que essa integração, né, entre as duas etapas, né, de desenho e de análise mecânica, ela é usualmente complicada, né? Mesmo se você estiver usando um software comercial, né? Um ANSYS, Abacus, por exemplo, né? Você consegue fazer esse tipo de integração, mas usualmente, né, o software aí de análise mecânica ele vai ter dificuldades de interpretação, você vai ter que ficar conectando linhas na mão para fechar a geometria, ao passo que em elementos de contorno, né, você consegue fazer a interpretação dessa leitura da superfície de imediato. Tá? Da mesma maneira, você pode fazer uma análise tridimensional com essa formação, né, onde, por exemplo, nesse corpo aqui que nós já fizemos anteriormente, onde você tem, né, uma placa não homogênea, onde, né, a intensidade dessa inclusão aqui ela aumenta, né, o tamanho aumenta aqui ou diminui, e com isso você tem diferentes configurações de falha. Então aqui tem, né, os caminhos de crescimento das fissuras e a comparação aqui com resultados experimentais disponíveis na literatura. Tá? E o mesmo vale para você fazer a análise da fadiga, nesse caso particular. Né? Então você consegue ver que experimentalmente temos os resultados aí em linhas, né, cheias, né, enquanto que os pontinhos são os resultados dados pelo modelo de elementos de contorno que consegue representar com uma fidelidade bem interessante, né, esses tipos de problema. Outro exemplo disso, né, é o exemplo onde eu trago aqui uma engrenagem que esse caso aqui ele é muito difícil de você analisar, tá? Porque a geometria ela é muito complicada. Tá? Esse caso aqui, ó, não dá para você fazer um analisado plano de deformação dele. Esse caso aqui tem que ser essencialmente tridimensional, tá? Para você analisar o campo de tensões aqui na junção dos dentes com o restante da engrenagem, por exemplo. Né? Então esse caso aqui, ó, os desenhistas usualmente utilizam softwares CAD, né, para fazer essa geração de desenho, mas a análise mecânica, né, você fazer a conversa entre os dois é muito difícil se você estiver utilizando o método de domínio, tá? Porque a criação da malha nesse caso aqui é muito chata. No caso de elementos de contorno, tá, você utiliza as informações diretas da superfície, né, que resultaram aqui na geração da geometria, para você criar a sua malha, e com isso você tem a sua análise mecânica caracterizada fácil e direta. Tá? Uma análise interessante que nós já fizemos aqui, que ilustra a potencialidade do método, é uma análise de propagação na conexão, né, entre os dentes da engrenagem e o restante do corpo, né, onde nós fizemos inclusive uma análise legal de você considerar, né, um motor funcionando direitinho, né, no qual o contato entre os dentes da engrenagem é pleno, né, total, e um caso do motor funcionando errado, né, onde as engrenagens aqui ela tá desalinhada, né, ou seja, o contato, né, do dente da engrenagem com a outra, que seria a continuidade dela, está só na metade. Tá? Então, o que muda, obviamente, as solicitações, né? E no caso alinhado, né, você percebe que a configuração da fissura é uma, e no caso desalinhado ela é outra. Tá? Você tem o que nós chamamos de modo 3, né, no caso desalinhado, muito mais latente. E isso faz, né, com que as solicitações mais complexas fazem com que exista uma vida útil menor. Né? E isso a gente nós sabemos intuitivamente, né, porque se você ficar deixando o seu carro sem fazer manutenção, né, ele vai desgastar mais rápido, né? Ou seja,
Se você começar a ter engrenagens desalinhadas, por exemplo, a vida útil dela é menor se comparado a um caso onde está funcionando bonitinho da engrenagem alinhada. E um ponto, né, ó, só para descontrair um pouquinho aqui, que é falar um pouquinho de análise isogeométrica, que na minha opinião foi um ponto que deu um up assim, né, muito grande em elementos de contorno. Tá? Análises isogeométricas, né, talvez para quem não tenha ouvido falar, utiliza recursos de computação gráfica, basicamente. Né? Então tem até esse bonequinho aí que vocês já devem ter visto aí naquele filme Emoji, né? Onde você percebe claramente que o bonequinho ele é muito bem feito, né? Você vê que os contornos são bem suaves, etc. Tá? Você vê que os detalhes, né? Próximo do olho, próximo da boca, são todos muito suaves. Os caras de computação gráfica, né, ó, eles utilizavam funções polinomiais para aproximar as geometrias que eles utilizavam antes. Né? Mas depois que eles começaram a fazer análises, né, isogeométricas, né, utilizando funções B-splines ou mesmo funções NURBS, para fazer essa descrição geométrica, né, eles perceberam que o resultado era muito mais bonito, né, como esse está mostrado aqui. Né? Então, se você pegar um bonequinho construído hoje e um mesmo bonequinho ou personagem construído nos anos 60, você vai ver que tem uma diferença de resolução gigantesca. Tá? Então, o que nós engenheiros fizemos? Né? Olha, se os caras da computação gráfica desenvolveram, né, ou melhor dizendo, potencializaram a utilização desses tipos de funções para representar melhor a geometria deles lá, né, que nesse caso são personagens, etc., nós podemos utilizar essa técnica também, ou essa estratégia de solução nas nossas aplicações. Né? Então isso possibilita, por exemplo, que a gente consiga analisar ou descrever com mais precisão a geometria de cascos de navio, né, de asas de aeronave, de parte chassi, etc., de automóvel, né, que hoje em dia você percebe que é muito mais curvo, né, os desenhos são muito mais suaves, tá, o que ajuda muito em aerodinâmica. Nesse caso, né, como que funcionam as coisas? Né, tem as expressões aqui, né, onde que no fundo assim, o que troca, né, de tudo que nós conversamos para o que a gente vai falar agora de isogeométrico são as funções que você usa para aproximar, né, os campos mecânicos e a geometria. Tá? Então, se você quiser utilizar uma função B-spline, que é uma função utilizada aí com uma certa frequência aí na parte de computação gráfica, basta que você utilize, né, essas equações que estão apresentadas aqui para você gerar as suas funções de base. Né? Se você quiser utilizar uma NURB, basta que você pegue essas mesmas equações aqui e multiplique pelos pesos correspondentes, né? Ou seja, você faça a projeção delas no espaço conveniente. Então, isso aqui é interessante, né? Porque fazendo análise isogeométrica com elementos de contorno, você tem duas coisas que casam muito bem. Né? Você tem uma estratégia de geração de projeto geométrico que é muito robusta, né? E que possibilita você descrever com exatidão, né, geometrias complexas, bidimensionais e particularmente tridimensionais, e você tem um método numérico que consegue utilizar e que precisa dessas informações para você resolver o problema. Tá? Então o casamento dos dois ele é muito interessante. Tá? Melhor do que o casamento nesse caso, né, o casamento com elementos finitos. Os resultados que eu vou apresentar aqui na sequência, né, eles são obtidos com esse programa aqui que é o Sigma, que é o programa do nosso grupo aqui, né, que é o São Carlos Isogeométrica Mechanical Analysis. Tá? Aí depois eu passo essa apresentação aqui para o Fábio, né, e vocês podem consultar as informações nesse link que estão aqui. Nesse caso, olha para você ver, ó, uma malha, com comparação de malhas. Né? Então você tem uma malha que é gerada por elementos finitos, onde você consegue ver apenas a malha da superfície, né, mas lá dentro está cheio de elementos também. Uma malha lagrangiana via elementos de contorno e uma malha via, né, a abordagem isogeométrica. Então, ó, o salto, né, de número de graus de liberdade do lagrangiano MEC com o lagrangiano FEM, ou elementos MEF, né, elementos finitos, já é algo muito grande, né, é pelo menos 10 vezes menor. Quando você compara o MEC lagrangiano com o MEC isogeométrico, isso aqui dá pelo menos a metade. Tá? Porque você consegue uma descrição geométrica com uma perfeição muito maior, utilizando também menos graus de liberdade. Além disso, né, as funções isogeométricas, né, NURBS particularmente, elas possibilitam, né, uma descrição melhor dos campos mecânicos, né, com mais precisão do que com as funções polinomiais. Então aqui tem um exemplo simples, né, de uma torção naquele eixo que eu mostrei antes, onde a gente consegue colocar uma fissura no encontro aqui, ó, entre os dois corpos. Né. Então você verifica que via a análise isogeométrica, né, assim, a geometria da fissura ela é muito mais suave se comparado com a descrição lagrangiana polinomial clássica.
tá? Que no fundo quando você compara um caso com o outro, você verifica, né, que a suavidade ela é observada melhor, né? Ou seja, o isogeométrico representa melhor o caso real. Então, até aqui tranquilo? Então vamos avançar um pouquinho mais nas aplicações, né, que é a análise de domínios reforçados, né, que é um tópico aí que o professor Fábio conhece muito bem, né, onde você consegue incorporar fibras no seu corpo, né, ainda utilizando essas formulações que nós descrevemos anteriormente. Nesse caso, você pode utilizar um acoplamento usual, né, no qual você tem esses enrijecedores aqui, representados por elementos finitos ou mesmo elementos de contorno, né, mas a ideia é que você resolva, né, o seu problema no contorno utilizando aquelas equações que a gente já descreveu anteriormente, e aí a gente faça, né, nos pontos onde nós tenhamos os enrijecedores aqui, né, a compatibilidade de deslocamentos e o equilíbrio de forças. Tá? Então aqui, em termos de elementos de contorno, é como se eu tivesse uma linha de carga lá dentro, né? E aí, em cada pontinho aqui, onde o seu enrijecedor vai estar, você compatibiliza o deslocamento, né, da sua matriz e da sua fibra. Quando a gente faz isso aqui, né, a gente cria, né, o primeiro conjunto de equações aqui são as equações relacionadas ao contorno externo do corpo. O segundo conjunto de equações, que é a equação de Somigliana, que a gente também já descreveu anteriormente, que possibilita a gente calcular os deslocamentos aqui, nos pontos onde nós teremos os nozinhos do enrijecedor. E por fim, né, a equação do enrijecedor, tá? Que, por isso que eu disse que pode ser elementos finitos ou elementos de contorno, porque tanto faz ela aqui. Tá? É a equação do método ele mesmo, pode ser diferenças finitas inclusive. Tá? Isso não tem problema. O que a gente observou foi que usando, né, a solução do problema, tá certo? Utilizando as equações para o enrijecedor via elementos de contorno, nós tínhamos um desempenho melhor do que com elementos finitos. Tá? Então isso aqui, por exemplo, a gente viu nesse caso aqui extremamente não homogêneo, né, onde nós temos um caso inspirado numa barragem, né, onde você tem um carregamento aqui linearmente variável, domínios anisotrópicos, né, domínios isotrópicos com propriedades diferentes, mas você tem enrijecedores aqui, em diferentes posições, né? A gente percebe que próximo aos pontos chaves aqui, né, ou seja, os pontos de descontinuidade geométrica, você percebe que o seu modelo de elementos finitos ele tende a suavizar o resultado, né, tanto aqui, por exemplo, né, quanto aqui de baixo também, pelo fato dele ter a malha de domínio. Tá? Isso aqui não é tão realista assim. Né? Se você tem uma descontinuidade material, né, você vai ter, obviamente, uma descontinuidade de força, né, nesse ponto aí, tá? Para garantir a continuidade material aí, né, ou seja, de deslocamento e deformações. Tá? O mesmo vale, a gente pode utilizar essa formulação, né, para resolver problemas de materiais reforçados, né, tanto conforme eu mostrei anteriormente ali, com fibras alinhadas ou com fibras aleatoriamente posicionadas. Né? Então, a gente pode resolver um problema, por exemplo, de um cilindro com fibras aleatoriamente distribuídas, né? E a gente compara, né, o módulo de elasticidade equivalente fornecido pelo modelo numérico com aquele dado no resultado experimental. Tá, então, o que a gente percebe, né, rodando esse cara aqui, é que existe um alinhamento, né, preferencial das fibras em relação, né, à maior dimensão do corpo de prova, que é inclusive relatado aí em ensaios experimentais. Mas o que é legal no modelo numérico é que você consegue verificar as fibras discretamente, né? Então, à medida que você tem, né, como você tem ela discreta no seu corpinho lá, você consegue analisar o comportamento dela isolado. Tá? Isso é algo que você não consegue fazer em outros métodos numéricos, que se utilizam de um processo de homogeneização, né? Ou seja, você calcula um material equivalente àquele da fibra. Né? Então, esse modelo aqui é muito legal e tem um desempenho superior aos demais aí, né, de outros métodos numéricos. A mesma coisa vale para o ensaio de arrancamento, né? Se você estiver fazendo o arrancamento de uma barra aqui, num corpo de prova de cilindro, né, para você analisar qual é, certo, a tensão de aderência no material. Fazendo isso aqui, com o modelo isogeométrico, a gente consegue, né, uma resposta muito boa, certo, dessa curva de tensão de aderência pelo escorregamento, utilizando, né, nesse caso, tanto a formulação isogeométrica como a equação de elementos de contorno lagrangiano, ou seja, com a aproximação polinomial. Tá? Nesse caso aqui, utilizando, né, as equações aí sugeridas tanto por norma, né, como por trabalhos experimentais. Temos aqui, inclusive, né, a variação de campos de deslocamentos equivalentes, né, no corpo de prova aí durante esse ensaio, o que conduz, né, a uma conclusão de que, além de você ter um comportamento de força de deslocamento consistente, o comportamento global do modelo ele também é estável e condizente com o carregamento que você está aplicando. Tá? A mesmo vale, né, se você tiver um caso de viscoelasticidade,
E isso aqui é bem legal quando você considera um material enrijecido. Tá? Então, no modelo viscoelástico, né, que nós, engenheiros civis, temos o concreto, por exemplo, como um dos, né, um dos casos aí, né, mais correntes. Né? Então, nesse caso, o nosso material ele vai se deformar ao longo do tempo, né, sobre um nível de carregamento constante. Então, suas deformações crescem sobre nível de tensão constante. Se o seu material ele é reforçado, né, você tem barras, por exemplo, o que acontece é que o material vai descarregar a tensão em cima do reforço. Tá? Isso é claro. Né? Então, via elementos de contorno, uma maneira legal de você fazer isso aqui é utilizar, né, as equações que governam os modelos relógicos, né, particularmente Kelvin-Voigt ou Boltzmann, tá? E você escrever o seu equacionamento em função disso. Tá? Então, no caso do modelo de Kelvin-Voigt, que é muito simples de ser implementado com a formulação já pronta num código, né, por exemplo, basta que você pondere, né, as matrizes de influência já integradas anteriormente, que vêm das soluções fundamentais, pelos seus termos, que são propriedades do material. Né? Então, fazendo isso, né, ó, um exemplo que é também de geometria complicada, né, que é esse aqui de um gancho, né, de içamento, onde você tem fibras basicamente no domínio roxinho aqui. Né? Então, a ideia é que você pode analisar, no caso assim, de um material ser viscoelástico, tá, o comportamento de ambos, né? Como que a matriz, né? Como que os deslocamentos e tensões evoluem na matriz e como que as tensões e deslocamentos evoluem na fibra. Tá, nesse caso aqui, a gente tem, né, no caso aqui de uma tensão de Vomises, né, que seria total, tensão de Vomises, somente a parte elástica e somente a parte viscosa, certo? Atuante aí no corpo, e aí a gente percebe, né, ó, que as tensões, ó, à medida que o tempo passa, elas tendem a cair, né, e você fala, mas espera aí, se a tensão no corpo está caindo, quer dizer que você está violando o equilíbrio, né? A ideia não é essa. Se o corpo está enrijecido, né, essa tensão que sai do material ela é absorvida para a fibra, e aí a fibra tem sua força normal aumentada, né? Ou seja, ela cresce ao longo do tempo, como está mostrado no gráfico da direita aqui. Tá? Bom, aí a partir disso aí você pode fazer mais um monte de coisa, né? Você pode fazer formulação enriquecida, na qual você não precisa de integral J, né? Você consegue calcular os fatores de intensidade e tensão com base, né, em definição, né, do fator de intensidade e tensão como um parâmetro nodal. Então, para isso a gente utiliza as soluções, né, da mecânica da fratura elástico linear, né, ou seja, um conhecimento a priori do problema para dizer, né, que o campo de deslocamentos na região da ponta da fissura ela é dada pela sua aproximação, seja NURB, seja lagrangiana, mais, né, aquele conhecimento a priori que você tem do problema. O que é legal é que esse conhecimento a priori ele está relacionado com fatores de intensidade e tensão, ou seja, você está acrescentando uma variável extra no seu sistema. Tá? Então, pelo fato de acrescentar uma variável extra, você precisa ter uma equação adicional para o seu sistema ficar solvível, né? Ficar quadrado, na verdade. Então, nesse caso, a equação que você adiciona é que a extrapolação dos deslocamentos para a ponta da fissura é zero, né? Tanto vindo pela parte de cima, quanto vindo pela parte de baixo. Fazendo isso aqui, ó, você consegue, né, transformar o fator de intensidade e tensão no parâmetro nodal e a solução ela é extremamente eficiente. Tá? Então, aqui, ó, temos um comparativo, né, ó, de um problema de tração pura com uma fissura horizontal, onde você percebe, né, ó, que em comparação com o resultado analítico, tanto a solução isogeométrica, né, ó, quanto a enriquecida, né, o XAHB, né, o enriquecido isogeométrico, dão resultados muito bons. Mas com o isogeométrico ele é ligeiramente melhor, né, do que em comparação com aquele que já era muito bom. Tá? Da mesma forma, vale, né, para você ter problemas aí de propagação de fissura. Então, dependendo de onde a sua fissura inicial está, né, essa formulação consegue prever com precisão o caminho de falha. Né? Se a fissura vai para o primeiro furo, vai para o segundo, ele cresce ao longo dos furos. E aí tem mais um monte de coisa. Né? Isso aqui é só um início, né? Tem mais... dá para resolver problema de fratura não linear, que eu não vou falar aqui por causa do tempo, né, que já está quase se esgotando, e, quer dizer, problemas tridimensionais, anisotropia e daí por diante. Tá? Trocando um pouquinho de foco agora, né, mas quer dizer, saindo da mecânica da fratura, mas indo agora para a otimização topológica, mas ainda permanecendo em elasticidade. Né? Então, nesse caso aqui, o método ele também é muito robusto, né, para você resolver problemas de otimização topológica, uma vez que na otimização topológica o objetivo é você encontrar uma geometria estrutural, certo, que consiga transmitir, né, os esforços no material de forma mais eficiente. Né? Então, em outras palavras, é você encontrar uma geometria de tal maneira que o estado de tensão em todos os pontos tenda a ser igual, né, tenda a ser uniforme. Né? Então, se todos os pontos são uniformemente solicitados, então quer dizer que você está com a utilização máxima de todos os pontos do seu material.
Então esse problema ele é simplesmente um problema de você esculpir o contorno do seu corpo. Tá? Então isso aqui é um problema legal também para elementos de contorno, porque envolve, né, a mudança da geometria do contorno à medida que as iterações avançam. Para a gente fazer esse processo de evolução, né, da geometria do contorno, a gente utiliza de forma muito eficiente o que nós chamamos de funções level set, tá? Que são funções que possibilitam, né, você descrever a evolução de curvas. Tá? Grosso modo é isso. Então tem gente que faz aí evolução de curva de nível, né, de problema de topografia com isso. Tem gente da física, né, que utiliza a lei de entropia para demonstrar, né, que aquela geometria do floquinho de neve é de fato a geometria que conduz ao mínimo estado energético. Mas para a gente aqui a ideia é que se a gente conseguir construir essa função level set e depois fazer uma secção nela numa dada altura, né, num dado valor, né, para essa função, e a geometria resultante desse corte para a gente é a geometria level set. Tá? Então imagine que essa função colorida que nós temos aqui, ó, seja a função level set, né? E se eu fizer um corte no nível C, o resultado é o que está mostrado aqui nessa ilustração C, né? Então esse cara é a nossa geometria. Se eu tenho a geometria, basta discretizar, calculo os campos mecânicos, né? E calculando os campos mecânicos eu consigo verificar qual é a evolução dessa geometria com base no que nós chamamos dessa função velocidade que está associada com as grandezas mecânicas. Essa intersecção, né, ou seja, a evolução da geometria ela é usualmente complexa, mas a função level set ela consegue lidar muito bem com essas intersecções e conexões. Tá? Então, o exemplo disso, né, ó, bom, aqui eu vou passar rapidinho, que tem toda a formulação do problema, mas eu quero chegar nos exemplos. Né, ó. Então, eu quero que vocês percebam como, né, ó, numa análise onde você tem um problema de flexão, como que a geometria ela é complexa, né, ó, a criação desses furos aqui dentro, né, à medida que a geometria evolui. Certo? Então, isso tudo são funções level set que estão descrevendo a evolução dessa geometria. Tá? Então, a gente consegue chegar, né, e o método ele é extremamente eficiente para fazer esses tipos de conexão de geometria. Né? Se você estivesse trabalhando com o método de domínio, você conseguiria resolver? Sim, mas seria um pouquinho mais complicado. Né? Tem também esse caso aqui legal, ó, que é o caso da roda do carro, né, que é parecido com isso aqui. Certo? Que o método também, ó, à medida que as iterações evoluem, né, você tem um surgimento aqui, ó, de furos, né, mas o que é mais interessante é que são os contornos da geometria que avançam. Esse aqui é legal. Tá? Usando também agora, né, a abordagem isogeométrica para resolver o problema, tá, você tem o mesmo desempenho, né, ou seja, o mesmo ótimo desempenho. Você tem um caso aqui de preso e tracionado, né, resolve-se tranquilamente. O que é mais bacana dessa descrição aqui, ó, é que se você tiver um equipamento que faça manufatura aditiva, né, ó, basta que você informe, né, quais são as funções que descrevem a geometria que você está resolvendo, que a sua manufatura aditiva vai imprimir essa geometria para você. Tá? Tranquilo? Então, mesmo que você parta de condições iniciais diferentes, né, o método ele é robusto o suficiente para chegar na geometria ótima. Tá? E para finalizar essa parte aqui, ó, de otimização topológica, tem mais esse caso interessante, né, que no fundo esse é um problema para elementos de contorno. Né? Mas o grande defeito que existe ainda em otimização topológica, né, no domínio de otimização topológica, é a questão da robustez da resposta que nós temos. Tá? Então essa geometria que nós obtivemos aqui, ó, ela é obtida considerando que a carga esteja na vertical. Mas o comportamento, né, ou a geometria, ela vai ser diferente se eu tiver uma carga na horizontal, no mesmo ponto, mas na horizontal. Então, para a gente que é engenheiro civil, isso aqui é complicado, né? Porque imagina que você vai projetar um telhado, né, onde você tem que considerar vento, né, de cima para baixo, de baixo para cima, de direita para esquerda, de esquerda para direita, por exemplo, onde cada uma das solicitações vai conduzir, certo, a uma geometria diferente. Né? Então, com base em todas essas geometrias, qual dela vai ser a melhor? Né? Então, para se fazer isso aqui, a gente parte, né, para o que nós chamamos de análise de robustez, certo? Na qual a gente introduz uma informação extra no problema. Então, ou seja, com base em diferentes geometrias ótimas, né? Então essa aqui é aquela geometria, essas três geometrias que estão aqui, aquelas que eu chamei da roda do carro. Né? Então, as três geometrias conduzem ao mesmo valor de rigidez final, mas qual entre elas é a melhor? Né?
Então, para fazer isso aqui, nós criamos um critério baseado na variabilidade dimensional do seu problema. Tá? Então, você fala, o que é isso? Bom, isso é o seguinte, ó, você vai mandar produzir, certo, essas peças, mas o grau de precisão da máquina que vai fazer ele é grande ou pequeno. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, ó, que apesar do meu modelo conduzir a esse valor de contorno aqui, para esse valor de geometria de contorno, se o contorno for um pouquinho mais para dentro ou um pouquinho mais para fora, né, isso obviamente vai ocasionar uma variação de flexibilidade no problema. Mas qual dessas geometrias, né, conduz, por exemplo, a menor variação de flexibilidade? Né? Então, isso a gente estaria evoluindo para a solução robusta. Né? Então, isso aí a gente consegue fazer análises também, né, fazendo variações, né, prévias, né, com base na qualidade do equipamento aplicado, para a gente dizer, né, qual geometria é ótima. Então, um caso que nós tomamos aqui, foi aquele, né, que a gente acabou de mencionar, que é uma estrutura presa em cima, presa embaixo, com carregamento para baixo, no qual a solução via otimização de forma é essa, né, a mãozinha francesa, enquanto que a otimização topológica é essa que está aqui embaixo, né, que tem essa componente aqui, né, que sai do apoio, que cruza a horizontal aqui. Né. Então, qual dessas duas é melhor? Né? Se ambas têm o mesmo volume e ambas têm a mesma flexibilidade. Tá? Então, dependendo da qualidade do seu processo de fabricação, né, da qualidade do seu equipamento, o que você pode obter, por exemplo, né, com base nas hipóteses da análise, são geometrias na qual você tenha uma flexibilidade que seja menor, tá? Então a sua flexibilidade menor quer dizer que a sua rigidez é maior, mas que a dispersão, conforme essa análise aqui, ela é também maior. Tá? Então, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que essa estrutura em vermelho aqui, que seria da esquerda, ela tende a ser mais eficiente, né? Porque ela tem uma rigidez maior, ou seja, ela é mais tolerável às suas variações de contorno aqui, de produção. Né? Porém, essa amplitude era maior. Tá? Ou seja, o seu processo de fabricação pode conduzir, né, a estruturas cuja, né, a amplitude aí seja maior, seja um processo menos bem controlado, se comparado com o segundo, né, no qual a sua rigidez ela é menor. Tá? Então, comparando com o desempenho mecânico, né, essa aqui da direita é pior do que a da esquerda, mas a hora que a gente analisa a amplitude de variação dela, a gente verifica que essa aqui ela é menos sensível, né, porque a amplitude de variação dela é menor. Agora, o que é melhor e o que é pior? Bom, depende do analista e da utilização da peça na estrutura. E aí, bom, com base nisso aí também tem muito mais sobre isso, né, que é, bom, resolver isso aqui em 3D, em materiais reforçados, etc. Tem mais um monte de coisa, né? E aí eu parto para meu último tópico aqui, e em mais 5 minutos eu concluo, que é a análise, né, também utilizando elementos de contorno, na análise da durabilidade de estruturas de concreto armado, onde a gente foca basicamente na difusão, né, de cloretos nos poros do concreto. Então a ideia é que você utilize o método numérico para calcular o tempo necessário para que a concentração de cloreto do meio ambiente, né, ela alcance, né, a interface com as armaduras e gere um valor crítico que cause a despassivação das armaduras. Tá? Então esse caso vem sendo, né, largamente feito na literatura, utilizando soluções analíticas que não levam em conta as condições de contorno reais do problema. Tá? Então eu estou convencido de que esse problema ele tem que ser feito com o método numérico. Tá? Então as soluções aqui, inclusive essa aqui que é a FIC, né, que é a solução de FIC, ela prevê que o seu fluxo, né, de cloreto tem que ser unidirecional. Tá? Então isso aqui nunca vai acontecer numa estrutura real, né? Porque imagine esse caso aqui, você vai ter fluxo, né, nesses contornos verticais e fluxo nesse contorno horizontal de baixo que claramente conduzem a um fluxo bidimensional. Então, para a gente fazer isso aqui, né, a gente utiliza a equação transiente, né, que é a equação diferencial transiente, aí a gente faz tudo aquilo lá que eu não vou repetir, né, que é considerar o termo de domínio, encontra uma solução fundamental, etc. E obtém a formulação, né, que no fundo é essa aqui, que está mostrada, que depende dessas equações, essas soluções fundamentais agora, né, em termos de concentração e também de fluxo de cloretos, certo? E aí você precisa, né, como o problema agora ele é transiente, né, você precisa de uma integração no tempo, né, que está nesse caso aqui, né, nesse caso a gente assume que a integração possa ser, por exemplo, constante, e o problema ele é facilmente resolvido, né? Então a ideia de você utilizar elementos de contorno para isso é também muito legal, porque você precisa calcular, né, quais são os valores de concentração de cloreto no entorno das armaduras, né, ou seja, o valor da concentração no ponto interno.
que é, né, a região, né, ou a habilidade que o método tem para se calcular valores precisos nessas condições. Tá? Então aqui a gente traz, né, um comparativo, né, de um problema simples com diferentes condições de contorno, onde a gente verifica que quanto mais complexo, né, é o problema, mais longe, né, a solução analítica te dá a resposta. Né? Então, inclusive no caso 4, né, onde você tem uma concentração de cloreto com base, né, em degraus, né, que tende a simular aqui as estações do ano, então a sua solução analítica ela não representa, ela não consegue descrever o problema que você está resolvendo. Tá? Isso aqui tem que ser método numérico mesmo. Então aí, né, se você tem as respostas, você pode utilizar análises de quantificação de incerteza, análise de confiabilidade, né, por exemplo, uma vez que o método ele é rápido, né, para você fazer análise, ele é computacionalmente eficiente nesse caso aí. Tá? Então, assim, para finalizar aqui, temos, né, uma análise aqui de uma seção transversal em T, que é muito comum em vigas, né, de pontes, onde a gente consegue verificar aqui, ó, qual é a evolução da probabilidade de falha, nesse caso aqui para tempos, né, de 25 e 50 anos especialmente, numa situação onde a gente tem fluxos, né, claramente aqui bidimensionais no problema. Então isso aqui é legal porque caracteriza, né, deixa bem claro aqui para a gente que o valor do cobrimento numa estrutura de concreto armado tem uma importância enorme, né, mas a questão é qual é o valor justo, né, para você colocar isso aqui para evitar que exista, né, essa despassivação no tempo de projeto. Né? Então esse que é o ponto no qual a formação numérica ela tem importância aí. Então daí tem, quer dizer, nesse tópico tem mais um monte de coisa para fazer, né? Em especial, o que eu gostaria de chamar a atenção é utilizar modelos hoje, já prevendo mudanças climáticas que vão acontecer aí no intervalo de 30 a 40 anos. Né? Então a vida útil das nossas estruturas é usualmente 50. Tá? Mas será que aumentando, né, 1,5 grau, que todos dizem aí no futuro próximo, será que isso vai acarretar grandes impactos nas estruturas que nós estamos dimensionando hoje? Né? Então esse é um ponto de interrogação, né? Não existe ainda consenso na literatura sobre isso, né? Então é um ponto de pesquisa sobre esse aspecto. Né? E por fim, né, para a gente terminar aqui a nossa conversa, né, eu falei bastante de elementos de contorno, né, falei bastante aí sobre formulação e diversas aplicações para mostrar para vocês que o método ele é robusto e conduz a resultados bons numa grande gama de problemas. Né? Então agora, apesar disso, né, eu não quero que vocês pensem que o elementos de contorno é o melhor método do mundo. Não. A mensagem que eu trago aqui é que nós somos engenheiros, né, e como engenheiros nós aplicamos as melhores ferramentas. Tá? Então isso depende do problema que você vai resolver. Tá? Então você vai analisar primeiro qual é o problema que você vai resolver e depois você escolhe qual é o método numérico que é mais adequado para você fazer isso. Né? Aqui eu mostrei para vocês uma gama grande de problemas no qual o elemento de contorno ele é eficiente. Né? Então isso é interessante. Quero já deixar claro aqui, né, que aqui, né, no nosso departamento nós estamos abertos, né, a fazer cooperações, cursos de extensão e mesmo, né, a fazer troca de alunos, né, para que a aplicação do método se expanda. Né? Então, caso vocês tenham interesse, a gente pode organizar aí com o Fábio um curso de extensão para que eu dê, né, o curso básico de elementos de contorno para vocês via online, para quem tiver interesse, e com isso vocês conseguirão, né, programar aí o seu próprio programa de elementos de contorno. Tá? Por fim, né, para quem tiver mais interesse no assunto, né, tem o meu canal no YouTube, que é o canal aí, o Mecânica dos Moles, onde eu costumo deixar lá, né, assim, vídeos interessantes sobre análises numéricas, etc., mas principalmente os cursos que eu ministro na graduação, né, que é os cursos de resistência 1, resistência 2, as aulas estão todas gravadas lá, quem quiser ver. Né? E por fim, né, eu agradeço aí na FAPESP, né, que é a agência nossa do Estado que basicamente financiou todos esses resultados que eu mostrei aqui hoje. Né? E agradeço também, né, ao Fábio pelo convite e também ao PROEC, o UFS, né, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Nós que agradecemos, pela sua explanação, uma explanação que ocupou diversas áreas, né, da engenharia civil, aplicação, né, e aplicando elementos de contorno. Né? Eu vou passar rapidamente aqui, sim, temos bastante interesse, viu, em fechar as cooperações, tá joia? Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, para a gente implementar aqui, enfim, o elemento de contorno. Edson, tem algumas perguntas aqui de alguns alunos.
E aí eu vou apresentar algumas, devido um pouco do nosso tempo avançado, mas está tudo dentro do programado, apenas as perguntas, que eu vou colocar aqui em tela e fazer a leitura. Uma é a do Rodrigo. Bom, diante de tudo que apresentou, ele ficou na dúvida, né? Acho que existe uma tendência desse método tomar o lugar do método de elementos finitos? Olha, futuramente? Eu não diria tomar lugar, mas assim, você ter duas ferramentas para resolver o problema. Eu acho que elementos de contorno hoje ele tem um lugar no mercado muito grande para você fazer análise 3D e fazer integração com softwares de CAD, sabe? Então, assim, eu acho que a ideia do cara do CAD, né, que faz o desenho da peça, né, mecânica lá, e aí ele importa essa geometria direto para análise via elementos de contorno, né, porque a própria geometria já é a própria malha, no caso de elementos de contorno isogeométrico. Eu acho que esse ponto aqui, ó, o elemento de contorno está anos-luz à frente de elementos finitos, pelo seguinte, ó, se você usa no elementos finitos standard, você integra funções polinomiais, né? Então você consegue calcular o número de pontos de integração para chegar na resposta certa, né? Da integração certa da matriz de rigidez. Quando você faz para análise isogeométrica, né, o elemento finito perde essa habilidade, porque você vai estar integrando funções NURBS, que são racionais, né? Então a sua integração ela pode ser muito precisa, mas ela não vai ser exata. Então você perdeu esse aspecto. E além disso, né, quando você pega a geometria de um 3D, por exemplo, né, que o cara descreve a geometria 3D com base na superfície, o cara do elementos finitos vai pegar essas informações de superfície e vai criar uma malha lá dentro ainda. E aí ferrou, sabe? Então, eu acho que essa parte de integração entre códigos, eu acho que elementos finitos, assim, elementos de contorno está na frente, tá? Pelo fato deles requererem informações no mesmo lugar. Mas eu acho que assim, um tomar o lugar do outro, eu acho que não. Eu acho que seria bem assim um negócio de amigos, né? Assim, ó, vamos junto resolver o problema. E complementando a pergunta, né, o outro aluno, o Thiago, pergunta que a análise mecânica via mais ou menos de contorno ainda apresenta alguma limitação? Olha, hoje em dia eu vejo que as limitações, primeiro, né, está relacionada a você compreender a formulação, tá? Porque assim, eu acho que você deve ter tido talvez a mesma dificuldade, Fábio. Assim, quando você pega um livro de elementos de contorno, você precisa ter uma base prévia razoável para entender ele, né? É o contrário de elementos finitos, né? Elementos finitos você entende, né? Da graduação você sabe, vou integrar um polinômio aqui, beleza, né? Até mesmo nessa apresentação a gente precisou saber, né, uma base boa de elasticidade para entender as equações e saber de onde que entra e onde que sai, né? De onde que saem as equações. Acho que o primeiro entrave ele está ali, né? É isso aí. O segundo entrave que eu vejo, mas que assim, não é um entrave, é limitação mesmo, tá? E aí eu acho que entra na pergunta do Thiago. É que assim, se você tiver um problema onde a sua não linearidade ela seja essencialmente de domínio, tá? Então eu digo aí problemas de plasticidade, por exemplo, né? Então nesse caso o elemento de contorno resolve também, mas você inerentemente, né, você vai precisar de colocar uma malha no domínio, certo? E aí como você precisa desse aspecto, né, então aí vale a pena utilizar elementos finitos, né, porque o método ele já se adequa à necessidade ou ao que o problema se apresenta, né, para você. Então, nesse caso, eu não diria limitação, né, mas o problema que você vai resolver não é ideal para o método. Perfeito, Edson. Bom, Edson, tem outras perguntas aqui, aí depois eu posso passar pelo contato, o professor Edson vai disponibilizar as apresentações depois, ele me passa, Sim. E aí eu posso, né, passar para os demais alunos.